Boa noite, Estação Livre no ar. Hoje nós vamos falar de jogos eletrônicos. Segundo a pesquisa Game Brasil, nada menos do que 73% dos brasileiros com acesso à internet jogam algum tipo de game. 52% dessas pessoas se declaram negras e 51% delas são mulheres. Mas até que ponto essa diversidade se traduz na realidade dos jogos? No programa de hoje vamos falar de afrogames, competidores vencedores e negros e da presença feminina nesse universo. Segue o jogo! Meu nome é Alexandre Demay, eu sou um dos desenvolvedores da Salve Games. A gente criou uma empresa aí de game para periferia, inclusão, hip hop, tudo junto. Jinky é uma menina de uma cidade do interior que ascendeu aí na vida através dos jogos. É um problema muito presente no mundo dos jogos e eu acredito que a gente está caminhando para desconstruir isso, para colocar personagens negros como protagonistas. A proposta é a gente visibilizar a participação de mulheres, tanto as que jogam no competitivo, as que são streamers, as que desenvolvem. A gente quer potencializar essas narrativas dessas mulheres. Se você chega no alto nível, como a gente está aqui, de competição internacional, você consegue ter uma remuneração boa, mas eu acho que não devemos enganar a molecada que está no Brasil, principalmente. Os campeonatos nacionais não pagam tão bem. Viajar para fora do país, assim, ainda mais para jogar, né? Para jogar, para representar o país, a responsabilidade tava todo dia no meu peito ali, né? Para poder representar. E para essa conversa sobre games aqui no estúdio, eu recebo a produtora e roteirista de Afrogames e também sócia da empresa Game Art, Tainá Félix, e o professor de História e CEO do Maloca Games, Renan Gonçalves. Boa noite, Tainá. Boa noite, Renan. Boa noite. Sejam bem-vindos. Obrigada, muito obrigada pelo convite. A Salve Games, gente, é uma empresa de desenvolvimento de jogos e visando trazer mais representatividade, um pouco da história do nosso Brasil, ela vem ocupando esse cenário com novidades, trazendo aí personagens do hip hop e o grande líder Zumbi dos Palmares. Bora conhecer? Hoje o game é uma indústria que fatura muito mais que o cinema, que a própria música, e o game reflete um pouco dessa falta de diversidade, desse monopólio, desse eurocentrismo, da branquitude. Foi um momento que eu vi que dava para desenvolver games no Brasil e que não precisava de milhões de dólares como antigamente, e que também no mundo dos games faltava ainda muita coisa de inclusão, de conteúdo, de diversidade. Eu via que o mundo dos games era muito carente dessa parada de ter realmente causas, de ter jogos que a gente se identifica. E aí nasceu a ideia de fazer a Salve Games e produzir jogos identificados, né, com o Brasil, com a periferia. O lance inovador que a Salve está trazendo é bem essa diversidade, porque o mundo dos games hoje em dia é tudo muito igual. Até o lance de querer construir a favela aqui, tanto do Rio, de São Paulo, é uma coisa também que é muito difícil, porque a favela é muito única, né? Cada casa é um jeito, cada arquitetura é muito única. Então representar isso num game, nos jogos, é inovador. Eu considero muito inovador. A gente tem, por exemplo, o Sonho Trapstar, que é um jogo que conta a história de um integrante do hip hop aqui, né, de São Paulo, um cara do trap. E a gente tem, por exemplo, agora o Quilombo dos Palmares, que é um jogo que fala da história, né, de Quilombo dos Palmares, e Zumbi vem e te ajuda a defender Palmares. Então a gente vai aos poucos inserindo esses elementos de periferia, da história do Brasil. O game tem um caráter de competição, um caráter de entretenimento e um caráter educativo. É uma mídia de interação e ela pode ter vários propósitos. Então tem
milhares de jogos educativos. Você, no próprio jogo nosso de Zumbi dos Palmares, você tem uma parte um pouco mais de entretenimento que as pessoas jogam e tem uma parte educativa que a gente chamou historiadores, professores e criaram conteúdos explicando como era a política em Palmares, como era a economia em Palmares, como era a agricultura em Palmares. A gente tem que estar com os conteúdos bacanas, com as mensagens onde as pessoas já estão. E hoje o jovem já está no mundo dos games, então a gente tem que chegar lá e construir coisas bacanas para eles consumirem. E isso não invalida a discussão sobre o uso excessivo de telas e como você precisa ir para a praia, ir para o ar livre. Então a gente tem mais que ocupar aquilo com conteúdo que vale a pena, que o tempo que a pessoa perde ali seja mais útil. Eu acho que tirar um tempinho aí da sua vida para conhecer os nossos jogos, eu acho que além de sair muito feliz, você vai sair com outro conhecimento, com uma outra visão do que nós somos, o que os jogos podem representar, o que os jogos podem ensinar também, e é isso. Só vem. Que bacana descobrir um pouco mais sobre a Solve Games. Eu conheci e joguei o Zumbi dos Palmares, agora recentemente na Feira Preta. Fiquei encantada. E eu queria saber de você, Tainá, o quão representativo é a gente ter essa galera trazendo aí a história de Zumbi dos Palmares para esse universo dos jogos. É muito importante. Imagina que você tem uma quantidade de jovens muitíssimo grande dentro dessa mídia. Então, o quanto de jovens vão acessar uma história numa mídia que eles gostam tanto e vão se reconhecer ali, vão se ver ali. Então isso é muito potente, é poder trazer e valorizar a cultura nacional, a história nacional dentro de uma mídia que eles estão lá. Então eles não vão ter dificuldade em acessar aquelas histórias ou se aprofundar naquelas histórias em outras mídias também. Não, e eu que não sou uma jogadora, eu sou uma pessoa eventual, muito eventual. Quando eu joguei ali, representando Dandara ali, minha personagem, eu fiquei tão emocionada. E é toda a história do Quilombo, uma história contada por nós e não pelos colonizadores, né? Quem também conta uma história a partir da sua visão é você, Renan, com os jogos de tabuleiro. Você tem histórias muito bacanas, você tem o jogo Axé, você tem um outro jogo que, se não me engano, chama Favela Venceu. Sim. E aí, agora tá saindo do tabuleiro e indo para o universo dos jogos digitais. Como é que é isso? Me conta. Sim, a gente está fazendo essa portabilidade justamente porque a gente entende que tem uma grande massa de pessoas periféricas que estão no universo de jogos digitais. Hoje a gente sabe que a grande parte da população joga jogos de celular. Então a Maloca está fazendo essa transição, tentando fazer os dois universos, mostrar que a tela pode ser um entretenimento e também, ao mesmo tempo, passar e gerar identidade. E o jogo de tabuleiro ele ainda consegue fazer transpor você para um universo menos digital e ainda assim de uma forma divertida. E Tainá, você, roteirista, produz, conta uma história aí nos seus jogos e você está sempre preocupada em trazer para os seus jogos aí uma realidade da população preta. Queria que você me contasse onde é que você busca inspiração, como é que você constrói as suas pesquisas para fazer trabalhos como, por exemplo, a trilogia Sankofa Arcade. Da gente, né? A gente parte da gente porque a gente não se vê nesse universo digital já há muito tempo. Então, acho que a minha grande inspiração, principalmente para a trilogia Sankofa Arcade, são as 3 gerações da minha família, assim. Então, a minha avó, a minha mãe e eu. Então, em Sankofa Arcade, em cada jogo, a gente fala sobre a circularidade do tempo. Então, no É Doce, que é o primeiro da trilogia, sou eu narrando uma história de passado, que aconteceu comigo na infância. Então, a gente fala sobre a festa da Ibejada, quando a gente recolhia doces nas casas das senhoras. O segundo é sobre um quilombo interplanetário. Então, é minha avó narrando uma história de futuro, que ainda não aconteceu. E o próximo, o Orê, é uma história de presente. Minha mãe narrando uma história de presente. Então, aí as 3 gerações da família, as 3 mulheres da família, contando um pouco sobre como esse lugar do cotidiano das culturas negras e periféricas
são o nosso épico para dentro dos videogames. Eu já quero jogar. Onde é que eu jogo a trilogia? O É Doce e o Ilê, eles estão numa plataforma que a gente conhece como itch.io. É uma plataforma de jogos independentes e você encontra facilmente, eles estão gratuitos e é fácil de acessar. O Ore a gente lança esse ano. Então, como é uma trilogia, a gente lançou um por ano. Esse é o ano do Ore. Eu vou acessar, quero muito, e vou jogar com meu filho. Sim. Já me conectei. Bora continuar aqui, porque a Twitch é a maior plataforma de lives usada aí pelos jogadores de games. E a streamer Jinky Wiki, hoje é o programa com as palavras assim, bem fáceis, mas ao longo do programa a gente vai te explicando tudo isso. Jinky Wiki é uma descobridora dessa ferramenta que é muito potente e que vem aí alcançando milhares de seguidores com as suas transmissões ao vivo. Ela vai narrando as competições que ela encontra pelo caminho durante os próprios jogos. Salve Estação Livre, eu sou a Jinky. Sejam muito bem-vindos. Hoje vou apresentar minha humilde residência para vocês e o lugar onde a magia acontece. Vem comigo. Jinky é uma menina de uma cidade do interior, que veio do nada, assim. Uma menina de quebrada, né? Ai, amiga, pensei que tu tava com 30. Não, meu amor. Não tem nem essa de falar que eu pareço, porque eu tenho melanina, Elisandra. Que ascendeu aí na vida através dos jogos. Tenho 26 anos, moro aqui em Aparecida e o meu emprego, a minha vida toda se resume aos jogos. No meu Instagram eu tenho 132 mil, no YouTube 65 mil, TikTok 135 mil, então no total tem mais ou menos 300 mil seguidores. Meu nickname é Jinky, Jinky Wink nas redes sociais, mas pra ficar mais fácil é melhor chamar de Jinky. Cara, vocês me conhecem muito bem. Pô, eu não tava brincando, não. Quando eu comecei a jogar, comecei a descobrir mais esse meio, eu jogava Hearthstone, que é um jogo que ele não era pesado, ele é bem leve, um jogo de cartas, assim. Hoje eu jogo League of Legends e outros jogos diversificados, mas o League of Legends foi o que me deu um boom na carreira e eu continuo amando porque é o jogo que me transformou no que eu sou hoje. Eu achava que eu não iria conseguir emprego, que eu não conseguiria ser ninguém na minha vida. Só que através dos games eu consegui. Que babado, menina! Ixi. Fofoca. No começo eu vivia da minha renda só das lives, né? Porque eu tava começando e não conseguia enxergar outro meio de tirar uma renda daquilo. Dos jogos eu tenho a renda das plataformas que você faz live e também das plataformas que você posta vídeo. O vídeo, por exemplo, o YouTube e a plataforma que atualmente eu faço, da Twitch. Quanto mais você posta vídeos ou quanto mais você faz lives, mais as pessoas te reconhecem quem você é, querem saber um pouco mais da sua carreira e você fecha a publicidade através pelas marcas, né? Então, hoje em dia as minhas rendas são basicamente só de publicidade, porque lives às vezes não dá tanto dinheiro, só se você for um streamer muito grande. Você se achando demais só porque você é branca? Você tem que falar, por favor. Nesse universo, hoje em dia, eu acho que eu sou a referência do que eu sempre quis ver. Mas também tem outras mulheres pretas incríveis nesse cenário, como a Lágolas, que hoje em dia está no CBLOL, tem a Nayu, que está numa organização grande, que é a Loud. Tem a Rafaela também, que está conquistando vários espaços. Tem gente que faz a besteira de, sei lá, largar um emprego para seguir o sonho como streamer num ramo que é muito difícil. Mas a minha dica é que postem bastante nas redes sociais, sabe? Para divulgar o seu trabalho antes de você resolver tomar uma decisão extrema e ir só para as lives e depois se frustrar com o seu ganho. A minha autoestima, ela melhorou em algumas coisas, mas piorou para outras.
Por exemplo, a questão de ter que estar sempre arrumada e apresentável em todos os lugares. É uma coisa que eu detesto, só que isso piorou drasticamente depois que eu comecei na internet, porque a gente é muito julgado, né? E tem isso, mas ela melhorou em questão de, por exemplo, os meus fãs, eles falam, nossa, você é muito linda, você tá muito linda hoje. Então, eu penso nisso, às vezes isso melhora bastante. Ai, nossa, gente, eu passo 10 minutos no sol e já fico toda pretinha. Um clássico. Clássico, né? Tainá, o que a Twitch tem de tão especial? Do que a gente tá falando realmente? A gente está falando da maior plataforma de streamer do mundo, assim, né? E a gente está falando de um lugar onde você escolhe o seu conteúdo, né? Então, diferente da TV aberta, que você tem aquele conteúdo vindo de cima para baixo, a Twitch dá esse lugar do você escolher o que você quer ver, a hora que você quer ver, se você quer ver ao vivo, se você não quer ver ao vivo. No caso dos streamers, eu acho que tem uma questão que é, você monetiza isso e você transforma isso num trabalho. Né? Então, assim, você tem 1 zilhão de pessoas no mundo acompanhando aquilo que você faz, e aquilo que você faz é uma coisa que você gosta muito, jogar. Jogar, né? E os números são muito altos. Você acompanha, Renan, alguma plataforma, você tem algum gamer que você curte, que você assiste? Sim, na verdade tem um homem preto que é o Omega Play, é um cara que joga diversos jogos, sou muito fã dele. E eu nunca achei que eu ia chegar num nível na minha vida onde eu ia definitivamente assistir alguém jogando jogos, né? Que é um fenômeno, né? Hoje a gente vê pessoas assistindo pessoas jogando jogos. A gente tem até um meme que um dia vai ser pessoas assistindo jogos. Depois vai ser pessoas assistindo pessoas que assistem jogos. E eu acho que isso já acontece muito, né? Isso Exato. também é um espaço interessante do ponto de vista da periferia, que é muitas pessoas não têm acesso a essas tecnologias, a determinados jogos, hardwares que são caros e tudo mais. Como é que elas acessam um gameplay de um jogo? Que é como a história acontece, quanto o jogo se desenrola? Vendo um vídeo. E aí a gente pode utilizar uma plataforma de vídeo ali no celular mesmo, assistindo essa pessoa jogar, vendo esse vídeo acontecer, né? Então é quase que como um novo fenômeno de quase jogar, só que sem jogar. Você tem muita gente que conhece o jogo inteiro sem ter jogado. E nunca jogou. Sim. Mas por causa dos Mas tá, de repente, vivendo o sonho de ter esses equipamentos que ela tem ali em casa, que são equipamentos muito caros. Precisa de um alto investimento, né? E é uma profissão rentável, ao que parece. A galera tá ganhando muito dinheiro com isso, né? Renan, a gente tá falando de uma profissão do futuro, ou será que isso aí tem dias contados? Apesar de que você já falou que daqui a pouco tem gente assistindo, gente que tá assistindo gente jogando jogo. Eu acredito que como profissão vai precisar passar por um processo de transformação, para que ele fique viável de fato, né? A gente sabe que, por exemplo, algumas plataformas estão mudando políticas, estão mudando algumas visões, e isso interfere diretamente no trabalho desses streamers. Então, hoje a gente precisa acompanhar um pouco mais de perto essa transformação, mas com certeza, se você perguntar para um jovem, ser streamer é a profissão que ele deseja, porque é o que ele vive, né? O que ele está vendo hoje. E é interessante pensar que essa pode ser uma possibilidade no futuro. E a Twitch, acho que não é uma plataforma nacional. A gente tem alguma coisa aqui no Brasil sendo feita, alguma organização, pessoas pretas se envolvendo aí? Temos a Wakanda Streamer. É um grupo, é um coletivo de pessoas pretas que são streamers. Começou no Rio de Janeiro, etc. E depois foi despontando assim por vários lugares do país. E é um coletivo muito interessante, muito importante, que diz assim, então, pessoas pretas do país, vamos nos juntar e vamos tomar conta assim, desse espaço e colocar o nosso ponto de vista. Você viu ali na reportagem, inclusive, que ela faz um recorte racial importante ali, de comentários, de como ela interage com esse público. Então, esse público começa a procurar por essa galera, por esses wakandenses streamers aí. E isso é muito importante, né?
porque é o se conectar, entender que tem pessoas parecidas com a gente. A gente ainda vai falar muito disso aqui nesse programa. E aí, me fala, tá gostando do programa de hoje? Ah, eu tenho certeza que sim, né? Então segura aí, tá? Vou pro intervalo, volto, tá? Mas vou deixar você com algumas imagens que simulam o rapper Mano Brown como um personagem do GTA 6. Meu filho ama esse jogo, tá? E quem enviou pra gente foi o Alexandre de Maio, da desenvolvedora Salve Games. Horrou a letra triste do poeta, só correu no rosto pardo do profeta. Verme sai da reta, a lágrima de um homem vai cair. Esse é o seu B.O. pra eternidade. Diz comigo, não chora, tá bom, falou. Não vai pra grupo, irmão, aí Jesus chorou. Porra, vagabundo, vou te falar, tô chapando. Eita mundo bom de acabar. O que fazer quando a fortaleza tremeu e quase tudo ao seu redor melhor se corrompeu? Epa, pera lá, muita calma, ladrão. Cadê o espírito imortal do Capão? Lave o rosto nas águas sagradas da pia. Nada como um dia, após o outro dia. Estação Livre de volta. Hoje o nosso assunto é mercado de games. E os meus convidados no estúdio são Renan Gonçalves e Tainá Félix. Bom, com o aumento de pessoas pretas no mercado de games, espera-se que a representatividade se reflita também nos jogos. E o Estação Livre foi bater um papo com a produtora de conteúdo geek, Paty Maionese, porque a gente quer conhecer um pouco da rotina dela e entender como é que a presença negra tem aparecido nos games. O mundo geek sempre esteve presente na minha vida. Eu sempre fui gamer, eu sempre gostei disso. Quando eu resolvi expor isso na internet, isso começou a gerar um movimento, as pessoas começaram a me procurar, começaram a me perguntar, pedir dicas, e com isso eu comecei a ficar desinibida na internet. Primeiro, eu sou cosplayer, então eu mostro como é o processo de construção do meu cosplay, eu mostro alguns detalhes, dou dicas de materiais. Também eu faço várias performances com sabre de luz, então eu giro o sabre de luz, eu treino bastante. Eu sou gamer, então eu tô postando bastante sobre as minhas jogatinas. Eu gosto muito de jogos de FPS, Battle Royale, que são os jogos mais populares hoje em dia. Se você for parar pra ver, os últimos jogos, ou eles colocam um outro personagem branco pra segurar a história, ou pra tomar o protagonismo e deixar o negro como um background pra poder justificar falando, eu tenho representatividade, mas ao mesmo tempo não é o protagonista, ele é o amigo do protagonista, que a gente vê isso em várias trabalhos cinematográficos, até em animes, em animações, em filmes. Então, assim, é um problema muito presente no mundo dos jogos e eu acredito que a gente está caminhando para desconstruir isso, para colocar personagens negros como protagonistas. A gente tem alguns títulos. Miles Morales, ele já é um personagem que ele pega todas as características da gente que é da periferia, de personagens negros, da nossa cultura mesmo. Ele é a junção de tudo que a gente tem de melhor. Quando fizeram o jogo do Miles Morales e Spider-Man, eles só confirmaram o quanto ele é icônico e trouxeram toda aquela cultura do tênis, hip hop, grafite pra dentro de um jogo. Tem uma jogabilidade excelente, é bem tranquilo de você jogar, é fluido, as animações são incríveis. Então eu acredito que tudo isso somou para esse jogo ser um dos jogos com o personagem negro como protagonista de grande sucesso. Agora a gente tem jogos que a gente consegue customizar, que nem o Cyberpunk, que você entra, você faz seu personagem, você pode colocar ele negro. Então eu acho que abre oportunidade de você poder customizar esse personagem. Mas mesmo assim, quando você fala de jogos mais atuais, como Deadloop, que são dois protagonistas negros, esse jogo ele é de uma produtora independente com a Bethesda, que é uma desenvolvedora gigantesca.
gigantesca. Então eu acredito que quanto mais personagens negros você inserir no mundo dos jogos, mais cosplayers negros vão poder interpretar eles em eventos e mais crianças negras vão poder se identificar e poder jogar de uma maneira que não afete a sua autoestima. Que bacana essa reportagem da Paty, porque ela traz a possibilidade da gente discutir por vários caminhos a questão da ética na indústria de jogos, né? Eu queria saber de você, Renan, que caminho que essa indústria precisa tomar para que ela combata ainda mais a discriminação racial, principalmente, mas que ela represente grupos minorizados aí dentro da plataforma? É uma etapa, né, assim, de você identificar, primeiro, a diversidade do público, porque isso é importante. Quando a gente analisa as empresas que estão desenvolvendo jogos hoje, há um movimento para isso, ainda que talvez engatinhando, ou podemos dizer com alguns problemas estruturais, mas precisa ter uma curadoria, precisa ter ainda, ouvir mais o público, né? Porque a gente já tem pessoas comentando, falando e fomentando a necessidade desse tipo de entrega, né, para as empresas. Eu acho que a gente tem, com mais empresas independentes, com mais empresas feitas por pessoas diversas, porque quando a gente fala dessas representações, ela reflete exatamente quem está no poder, quem está dando a canetada. Então, quando você coloca pessoas diversas dentro do processo, desde quem está tomando a decisão para quem desenvolve, você vai ver essa diversidade no produto final. Um exemplo muito legal que eu tenho é de um dos jogos que eu trabalho, por uma empresa chamada Dumativa, que é o Razé, que é um produto que vai chegar e ele tem indígenas na capa, tem pessoas negras, e ele reflete a diversidade da equipe. Então isso é muito importante para o consumidor final, porque reflete ele também. Reflete muito, né? E Tainá, para além dessa alternativa que é importantíssima que o Renan trouxe, da gente ter pessoas negras pensando, elaborando, o que mais essa indústria, que outras alternativas para a gente ter mais diversidade, não só entre os jogadores e na representação ali dos personagens, como é que a gente pode alavancar isso? Olha, eu acho que o primeiro ponto levantado pelo Renan, ele é um ponto importante, porque hoje, para você ter uma ideia, negros representam na indústria dos videogames uma porcentagem muitíssimo pequena de desenvolvedores. No Brasil, a gente não chega nem a 10% dos desenvolvedores. Pouco. Então, isso é muito pouco. E isso se reflete, de fato, em como o personagem vai ser, em que plataforma esses jogos vão estar. Ou seja, isso diz respeito ao acesso, quem vai jogar, qual é o público final que joga, né? Porque a gente sabe que a plataforma vai dividir o público. Quem tem acesso a mobile, quem tem acesso a PC, quem tem acesso a console. Então, quem faz o jogo, a pergunta de quem está fazendo o jogo, ela é muito importante para aumentar esse cenário de representatividade. Seja do ponto de vista estético dos personagens, seja do ponto de vista da formação. Então, mais pessoas negras, mais pessoas diversas entrando nas faculdades, nas formações de jogos digitais. Então, acho que isso muda um pouco o ecossistema inteiro. Então, desde a formação até o mercado de trabalho, isso vai resultar em jogos de fato mais diversos. A loja especializada Kabum elaborou a campanha A Revolução das Skins. Profissionais mulheres desenvolveram uma personagem com traços físicos reais e que as representassem de um jeito que não fosse estereotipado. E a gente foi conversar com a ilustradora e desenvolvedora de jogos, Emanuele Araújo, porque a gente quer entender como é que foi esse processo. Meu nome é Emanuele, vulgo Afronauta, e eu sou desenvolvedora de games. Esse projeto, que inclusive aquele comercial foi a primeira etapa, né? A proposta é a gente visibilizar a participação de mulheres, tanto as que jogam no competitivo, as que são streamers, as que desenvolvem. A gente quer potencializar essas narrativas dessas mulheres e trazer um pouco mais da perspectiva delas no sentido de mais jogos feitos por mulheres, para mulheres. A realidade hoje é que muitas mulheres jogam e poucas desenvolvem ainda no mercado. Então, essa predominância de homens desenvolvendo faz com que o pensamento dos homens seja direcionado para os homens e muitas vezes não nos contemplam. Essa imagem te representa de alguma maneira?
Não, nem um pouco. Não, não me representa. É até desconfortável de ficar vendo. Não me sinto muito bem, não. Esse estereótipo, né, de mulheres com pouca roupa para agradar um certo público, que é o masculino, e exatamente porque foi feito por outros homens, né? Não basta ser mulher, tem que estar dentro do padrão. Tem uma forçação de barra ali para você ver as curvas da mulher de um jeito que, às vezes, mesmo que seja fantasia, extrapola um pouco, sabe? E no desenvolvimento eu acho que existe ainda uma certa dificuldade. Não posso generalizar, mas ainda há uma certa dificuldade, por exemplo, em aceitar as mulheres como liderança. Como seria essa personagem que te representa de verdade? Bom, primeiro ela teria roupa, né? Pra começar. Jogo de cintura, tem que ser poderosa. Ela seria uma personagem negra ou indígena, com anatomias mais reais. Me representa muito. Inclusive o desenho tá parecido comigo. Eu me debruço muito sobre o estudo do afrofuturismo, que é um movimento afrodiaspórico que fala sobre o futuro negro. Um futuro em que é possível que haja pessoas negras que prosperem. Então, nas minhas ilustrações, eu tenho uma OC, que é do inglês Original Character, que é uma personagem original. E eu uso ela assim para várias coisas. É a Pink, ela tem cabelinho rosa, é uma criança negra retinta, e aí ela é minha persona do grafite. Eu ainda quero fazer um quadrinho com ela também. Eu, enquanto uma criança negra, me faltou um pouco desse referencial. Então eu quero trazer e deixar para essas crianças um pouco de autoestima, tanto estética quanto intelectual, sabe? Tainá, a reportagem maravilhosa, mas acho que ainda mostra muito um cenário do universo independente. Quando a gente está falando dos grandes campeonatos, a gente está falando dessa realidade, já tem uma mudança na maneira como as mulheres são representadas, as figuras femininas são representadas nos jogos, ou a gente ainda precisa muito caminhar para essa mudança? Acho que é importante essa divisão, assim. Pensar videogame é pensar de que videogame que a gente está falando. Então, se a gente está falando do mainstream do videogame, a gente ainda está falando desses corpos hipersexualizados, porque a indústria do mainstream ainda é muito dominada por homens, brancos, cis, etc. Agora, se a gente está no universo independente, a gente tem ilustradoras maravilhosas como Emanuele. E a gente tem um cenário de personagens muito múltiplas. A gente tem Dandara, que é um jogo lindo, brasileiro. A gente tem a Cícera, do Árida, que é uma personagem linda, que tem um background da Guerra de Canudos. Você passa no sertão baiano, é um jogo lindo. E é uma personagem brasileira e está em todas as plataformas, é super bacana. A gente tem a Aya e o seu lindo Black Power, da Sue The Real. Então, assim, a gente tem um cenário muito lindo no independente, que é completamente diferente desse cenário mainstream. Então, assim, tem um caminho muito grande para o mainstream olhar para essa pauta e olhar para essa demanda e dizer, tá, o meu público mudou, eu tenho meninas, eu tenho avós, eu tenho outras pessoas jogando meu jogo que não só o consumidor rei, o menino de classe média que está no seu quarto jogando sozinho. Né? A gente tem uma diversidade muito grande de jogadoras hoje e a gente precisa dar conta. E o mainstream precisa começar a olhar para isso. Sim, e no Brasil, por exemplo, a gente está falando de uma maioria dos jogadores se identificando no gênero feminino. A gente está falando de pessoas se identificando como negras e mulheres, né? E eu acredito que as mulheres, assim como as pessoas negras, sejam subrepresentadas aí nesse ambiente de desenvolvedoras. A gente está falando aqui no Brasil, por exemplo, Tainá, de um universo de quantas mulheres desenvolvedoras de jogos? Menos de 20%. Menos de 20%. É sobre isso que nós falamos no início desse bloco, né? Se nós não temos mulheres, não temos pessoas negras ali pensando, criando, desenvolvendo, muito provavelmente no final o resultado não será representativo. Bora que chegou a hora de mais um intervalo, tá? Só que antes eu vou deixar com vocês a imagem que o rapper Emicida postou lá em 2020, quando ele ganhou um PlayStation. Até já. Seja bem-vindo, viu? Seja bem-vindo a essa família. É tudo seu, Cida, até onde o olho alcança. A gente não vai se separar mais, tá, meu amiguinho?
Onde eu for agora, você vai comigo. E antes de você, era tudo cheio de quadradinhos, um monte de quadradinho. Estação Livre de volta e hoje o nosso assunto, jogos eletrônicos e esportes. Sim, muita gente não entende quando se fala nisso, até porque a pronúncia acaba se confundindo com a de esportes. Essa expressão, na verdade, vem do inglês e é uma sigla para Electronic Sports, ou seja, esportes eletrônicos. E esse segmento é tão profissional que existem até empresas dedicadas a treinar times para poder competir em torneios nacionais e internacionais. Uma delas é a Loud, que detém alguns títulos mundiais no jogo Valorant. E a gente conversou com um dos treinadores da equipe, o STK, para conhecer um pouco aí da sua trajetória vitoriosa nos esportes. A diferença dos esportes para os jogos convencionais são que muitos jogos convencionais eles não têm uma competição dentro dele. Então vai ser um jogo basicamente que você consegue jogar sozinho. O jogo tem uma história que você consegue seguir ela até o final, né? Que a galera fala que é zerar o jogo. E nos esportes são jogos mais conhecidos por ter competições entre si, 5 contra 5, seja 3 contra 3, seja um contra o outro. Eu, como coach da Loud, o meu principal papel é tentar passar o máximo de conhecimento tático para os meninos do time, por mais que a gente seja de muitas regiões diferentes do Brasil. Então a gente sabe que representar a Loud, que é uma organização de milhões de seguidores e milhões de torcedores, é difícil. A gente tem uma rotina de treinos bem intensa, porque a gente sente que a gente tem muito potencial a melhorar. Assim como nos esportes tradicionais, a galera realmente é fanática pelo nosso clube, então a gente tenta defender com unhas e dentes. Se você chega no alto nível, como a gente está aqui, de competição internacional, você consegue ter uma remuneração boa. Mas eu acho que não devemos enganar a molecada que está no Brasil, principalmente. Os campeonatos nacionais não pagam tão bem. Sempre tem um plano B. Se você está querendo ser jogador profissional, tire um tempo para estudar, para fazer uma coisa diferente, para que porque, querendo ou não, essa vida é difícil. A minha expectativa para os esportes no Brasil, ela é alta. Eu sinto que cada vez mais temos uma nova galera entrando para esse mundo. Eu sinto que as próximas gerações, que vão ser os meus filhos, os filhos de outras pessoas, vão conhecer mais sobre os esportes. Eu acho muito legal que da causa negra, eu luto muito por ela também nos campeonatos. E é muito difícil ver gente negra nos torneios. A molecada talvez não tenha acesso. Eu queria lutar muito para que tenhamos mais projetos sociais, mais conscientização, para que tenha mais pessoas como eu que saiu da favela para participar dos campeonatos. A gente representa o nosso sonho, representa o sonho da nossa família, a gente representa o torcedor também. Sata, que é o nome dele! A Loud fecha o mapa e sai na frente da série! Gente, vocês sabem que há tempos atrás eu participei de um desses eventos. Eu fui fazer um encontro e eu fiquei impressionada com a quantidade de pessoas participando dos jogos de esportes, com a estrutura, o quanto de dinheiro que isso gira. Renan, me fala, quando foi que essa indústria ficou tão grande, tão rica? A gente teve uma mudança de paradigma depois que, mais uma vez, junto com o streamer e essa popularização de você conhecer e ver pessoas jogando, né, chegou no Brasil. E aí várias marcas começaram a surgir, várias empresas também começaram a achar interessante. E hoje se tornou um fenômeno de você ter uma movimentação de galera mesmo, torcida organizada, e realmente é muito incrível ver que essa é uma forma de você olhar para os jogos e transformar ele realmente em algo que move, né, a juventude em prol de algo que é super divertido. Né? Muito! E o pessoal se joga, tem torcida organizada, preparação, treinos e tudo mais, né? Agora, Tainá, eu queria trazer uma fala da ex-ministra dos Esportes, Ana Moser, para que a gente pudesse ir um pouco além na discussão se
E esporte é ou não uma prática esportiva? Porque a Ana disse ali no início do mandato dela que ela não considerava esporte uma prática esportiva. De que maneira que a gente precisa olhar para essa questão? De maneira complexa, porque não pode ser só a polêmica que eu acho que a frase gerou. Eu acho que a gente precisa entender o contexto dela. Para começar, a gente está falando de uma ministra de Estado, falando de uma pasta específica que é de esportes, né? Então, o que conceitua esporte, para começar, né? Então, eu acho que tem isso. O que o COI, por exemplo, né? Então, o Comitê Olímpico Internacional fala sobre esportes. É esporte, não é? E tudo mais. Então, eu acho que antes da gente polemizar a frase, é a gente pensar que a frase dela tem a ver também com a construção de políticas públicas para isso. Porque se você pensa uma política pública para esporte, você vai destinar verba especificamente para a ginástica, para o golfe, para não sei o quê. Enfim, você vai destinar para uma modalidade olímpica específica. Se você coloca dentro de um mesmo pacote esportes e coloca isso como uma parte da pasta de investimento, a gente está falando que a gente vai precisar criar política pública dentro do esporte para que isso se transforme num espaço possível, nesse entendimento. Então, assim, por exemplo, ela fez uma comparação na fala dela sobre, eles treinam também, eles têm psicólogos, eles precisam treinar, eles precisam fazer academia para ficar muitas horas, mas isso pode ser considerado um mesmo treino que um artista faz para se preparar para uma coisa. Então, será que talvez o jogo não pudesse estar dentro de uma política pública de cultura? Como já está, inclusive. O audiovisual atende às políticas públicas de videogames no país, né? Seja no nível federal, estadual ou municipal. Então, eu acho que a discussão ela é um pouco mais ampla, não é? Acho que nem categorizar esportes como esporte ou não, mas é pensar no que ela estava falando. Ela estava falando de política pública, ela estava falando de como construir um espaço de verbas, de ações concretas para a população que pudesse viabilizar esse espaço. Se a gente está falando de política pública para videogame, a gente precisa falar de desenvolvimento, de formação, né? Então, política pública para formar mais pessoas diversas nas periferias, para que elas possam ter condições de entrarem no mercado de trabalho, etc e tal. Então, acho que está um pouco nesse lugar, assim. Perfeita! Vamos, então, agora conhecer, bater um papo com outro campeão internacional? Bora, Gustavo Page, vencedor do Mundial de Mortal Kombat no ano passado. Eu sempre joguei bastante videogame a minha vida inteira, mas o gênero que eu mais gostava sempre de jogar era jogos de luta, né? Sempre gostei bastante, joguei bastante com meu pai também. Eu nunca achei que poderia virar uma coisa um pouco mais séria, assim, porque eu sempre joguei assim, mais por diversão mesmo e tal. Quando eu via aquele pessoal animado, né, com as jogadas ali que eles faziam, foi ali que eu comecei a pensar, caramba, eu queria estar ali, né, no meio deles ali. Comecei a ganhar alguns campeonatos e tal, algum reconhecimento, também ganhar algumas das premiações ali e tal. E foi ali que mudou bastante ali. O Mortal Kombat que a gente joga, né, atualmente, que é o Mortal Kombat 1, é 1 contra 1. Porém, esse jogo, ele tem assistências, né? Então, por exemplo, você faz alguma coisa, você chama um outro personagem para dar alguma assistência, para fazer algum outro golpe. Porém, jogos de luta são um pouco difíceis, né, de você poder aprender, até porque, por exemplo, diferente de um jogo de time, não tem ninguém para você colocar culpa ali, por exemplo, né? Não, é você e você. Se você errou, é culpa sua e só sua, entendeu? Então, jogos de luta ali, eles exigem bastante ali do seu mental ali, né? No Campeonato da República Dominicana, né, que eu fui, lá que eu venci, foi a primeira vez que eu saí do Brasil, né? O espanhol deles lá é muito rápido, então eu tive que falar inglês lá, que eu aprendi a falar inglês só jogando e vendo filmes e tal, essas coisas. Então eu consegui me virar bastante lá no inglês, o pessoal até elogiou lá meu inglês lá, inclusive. Viajar para fora do país assim, ainda mais para jogar, né? Para jogar, para representar o país, eu era o único brasileiro lá, então a responsabilidade tava todo dia no meu peito ali, né, para poder representar. E aí, quando eu peguei o top 8, que a gente chama, são os 8 melhores ali, né, minha primeira luta era contra esse dominicano que ganhou de todo mundo. Então eu já entrei na partida meio em choque ali, né, tive que falar, caramba, não, pera aí, né.
fui indo, vencendo todos os oponentes, né? A gritaria tava toda a favor lá, todo mundo gritando no meu ouvido, né? A cada jogada que eu fazia, a cada coisa que eu errava, já todo mundo gritando no meu ouvido ali, porque ia perder. Mas acabou que no final ali deu tudo certo e acabei sendo campeão ali. Agora, Tainá, eu gostei muito porque o Paige disse ali durante a reportagem que ele aprendeu inglês, né, jogando. E aí isso trouxe a possibilidade, porque os jogos são muito criticados. Ai, meu filho sabe-se lá o que está jogando, sabe-se lá o que faz nesse videogame. Mas, na verdade, pode ser uma boa plataforma para a educação. A gente pode ou já utiliza os jogos como uma plataforma de educação hoje no Brasil? A gente pode e já utiliza. Não só nos sistemas apostilados, que já fazem retornos assim, de conteúdo já para jogo, então isso já acontece dentro da educação formal, mas isso acontece principalmente dentro de espaços de aprendizagem outros, assim, então centros culturais, etc. A gente faz isso na Game Art já há muito tempo, que é mediar espaços em que o jogo é a mídia principal, mas a mediação educativa é o foco do trabalho. Então, você pode desenvolver trabalho em equipe, atenção, 1 zilhão de habilidades cognitivas, inglês. Muita gente fala, aprendi inglês jogando, né? Isso é muito comum, assim. É bastante, né? Muitíssimo, muitíssimo. Porque é isso, vem tudo em inglês e a pessoa começa a repetir aquelas frases, aqueles comandos, então a pessoa vai aprendendo mesmo. Mas não só enquanto jogador, acho que o jogo, ele é um espaço de troca de saber mesmo, né? Se a gente conseguir pensar nele para além do entretenimento, a gente tem muitos braços possíveis, e a educação é um deles, né? Tem muita gente usando o jogo para arte interativa e etc. Então não seria diferente na educação. O jogo, ele é um espaço de encontro. Ele é um círculo mágico, como o Huizinga fala no Homo Ludens, assim, que é um livro de filosofia da década de 30, né? Mas que é base para a gente pensar espaços de jogo. Né? Sim, então, assim, né? o círculo mágico é um lugar onde as regras ali daquele lugar fazem sentido. E onde as pessoas estão imersas nas regras daquele ambiente e tudo faz sentido ali naquele momento. Então, quando uma pessoa joga, ela está imersa naquilo. Então, ela entra, né? Ela entra, é uma experiência estética. E você sabe que você trazendo essa coisa do círculo mágico, a imersão, me trouxe à tona uma discussão que de tempos em tempos retorna, que é a questão da violência nos jogos. Mortal Kombat, Valorant, são jogos muito violentos, né? E aí sempre tem essa discussão com relação ao que os nossos jovens estão jogando e como isso reflete no comportamento deles, né? Eu queria te ouvir um pouco falar sobre isso e entender também, Renan, como é que os pais, os tutores precisam ficar atentos com relação a classificações indicativas mesmo dos jogos. Sim. Eu acho que antes disso, olhando um pouquinho sobre jogos podem fazer com que pessoas se tornem psicopatas e criminosos. Não. Obviamente que ele não vai conseguir fazer isso. Existe toda uma psicologia que comprova que há necessariamente diversos fatores para que isso aconteça, mas tem um detalhe importante, os jogos podem gerar identidade. Você pode se identificar, você pode se emocionar, você pode se sentir parte daquilo e se identificar de verdade com jogos. E, claro, educar e aprender, ainda que seja de forma um pouco mais específica, né? A gente acredita muito que a indústria ela já tem, depois de muitos problemas, inclusive até com Mortal Kombat, inclusive, tentou levantar a bandeira de, ok, vamos classificá-los e vamos fazer isso, né? Hoje, com o fato da internet estar de fácil acesso, a gente realmente precisa de uma via que é ter, primeiro, os pais um pouco mais próximos desse universo, para que eles consigam auxiliar e estar por dentro do que está acontecendo, das opções. E aí já vou falar de uma novidade, porque a própria Maloca está desenvolvendo uma listagem de jogos, classificando para os pais poderem saber e gerarem a opção para os seus filhos a partir de algo que já foi previamente selecionado. Isso faz com que a gente, que os pais consigam de forma muito mais simples direcionar os filhos, né? E como é que o pessoal que está em casa tem acesso a essa listagem? A gente vai disponibilizar no site da Maloca em breve, e aí através das nossas redes sociais o pessoal vai conseguir chegar no site e identificar. Então a gente já está começando essa lista. A ideia é que a gente tenha pelo menos aí uma base de 1000 jogos disponíveis, classificados e até com descrições para que as pessoas saibam o que os filhos estão jogando e também quando alguém está procurando algum estilo de jogo, ainda que seja mais educativo, e principalmente afrogames, né?
Olha só, ainda não acabou não, tá? Mas eu preciso sair para um intervalo e eu vou voltar, tá? Para dar um game over nessa conversa com a Tainá e com o Renan, tá? Só que antes, uma dobradinha entre rap e jogos eletrônicos, porque no ano passado a distribuidora Activision colocou Snoop Dogg como personagem do jogo Call of Duty. Dá uma olhada que eu já volto. Don't reflect on how many records get sold on sex, drugs, and rock and roll. Whether your project put on hold in the real world. We just people with ideas. It's bigger than hip hop, hip hop, hip hop, hip. It's bigger than hip hop, hip hop. Estação Livre de volta para zerar o game aqui com Renan Gonçalves e Tainá Félix. Tainá, me conta, você foi para esse mundo dos jogos, mas na verdade a sua formação é em teatro e em gestão cultural. Me diga, o que essa formação contribui aí para essa sua caminhada aí desenvolvendo jogos? Em tudo. Eu achava que o teatro não tinha absolutamente nada a ver com o digital. Eu era literalmente a pessoa da sala de ensaio, do pé no chão e da biblioteca. Então eu não era do digital, assim, definitivamente. Mas quando eu comecei a trabalhar com o digital e com jogos digitais, eu entendi que eram mídias muito semelhantes. Então olha só, os paralelos. Você tem o diretor e você tem o game designer. Você tem iluminação e você tem quem faça a iluminação. Você tem áudio e você tem trilha sonora no videogame. Você tem roteiro. É uma indústria que gera muito dinheiro, inclusive. Exatamente. Você tem dramaturgia, você tem também roteiristas. Então, assim, eram coisas muito semelhantes. Eu acabei fazendo os paralelos que me foram interessantes e saí de criar personagens em cena para criar personagens para os roteiros dos jogos. Então, acho que foi um caminho interessante porque acabou me dando... O background da arte, assim, e dos estudos de arte me ajuda hoje a criar as minhas personagens, acho que com um pouco mais de complexidade, um pouco mais de bagagem, assim. Olha que bacana essa união que você fez, hein? Gostei do comparativo. Renan, e você, nosso historiador, criador da Maloca Games, queria entender um pouco do que é a Maloca. A gente já trouxe aqui no programa tempos atrás, a gente já teve a oportunidade de contar essa história. E eu quero entender também como é que a história entrou nesse trabalho. Bom, foi por causa dela que eu virei game designer, né? Então, estava fazendo a faculdade, terminando ali o último semestre, eu tive que fazer um jogo sobre África século XIV. E como todo bom historiador, eu tive que estudar muito sobre, afinal de contas, como é fazer um jogo. Quando eu conheci o universo de jogos de tabuleiros modernos, a minha vida mudou e aí eu percebi que eu estava distante de um entretenimento que definitivamente era nichado e elitizado. E eu, como bom Renan Gonçalves que sou, meti o pé na porta e comecei a criar e entender um pouco mais sobre esse processo. Me apaixonei, comecei a desenvolver e logo comecei a introduzir os meus conhecimentos históricos, porque... com toda a problemática racial, de identidades que não são trabalhadas nos jogos de tabuleiro, através da história eu fui implementando esse tipo de conceito. Inclusive hoje, os Afrogames, né, eu me considero das pessoas que, junto com outros, formaram esse nome, usamos o termo afrocentrismo, né, como a base, e é um termo histórico. Da historicidade, que é a maneira como você relata a história, talvez a narrativa como um todo, né? Então, é colocar a pessoa como agente histórico, uma coisa que a gente não foi ensinado na escola de fato. Então, os jogos, eu consegui trazer todo o meu conhecimento da história e aplicar nos jogos, entendendo como é a minha sociedade, quem eu sou enquanto ser humano, como homem negro, e aí eu comecei a implementar isso nos jogos. E tem sido muito positivo, porque eu percebi que por me reconhecer como homem negro muito tarde, eu não estava sozinho e eu precisava criar ferramentas. E talvez se alguém tivesse feito Afrogames quando eu era mais novo, eu teria minha identidade gerada mais cedo. Então, eu acho que a gente conseguiu complementar aí os estudos com os objetivos da Maloca. Conseguiram muito bem e demonstraram isso aqui hoje no programa. Eu estou muito feliz, quero muito agradecer. Obrigada, Renan. Obrigada, Tainá. Foi um prazer imenso a gente poder apresentar para o nosso público um pouco mais desse universo que nem todo mundo conhece, mas que ao mesmo tempo é gigante. Sim.
Bom, gente, e aqui pra nós, game over, né? Estação Livre de hoje vai ficar por aqui, né? Já sabe, né? Rever o nosso conteúdo, quer jogar de novo? Então acessa os canais da TV Cultura nas redes sociais e o aplicativo Cultura Play. Na semana que vem, você já sabe, eu volto, eu sempre volto, nunca te abandono. E vou te deixar agora com um trecho do show que o rapper Travis Scott fez dentro do jogo Fortnite. Até semana que vem. Nathan's here with all the ice on in the booth. At the gate outside, when they pull up, they give me loose. Yeah, jump out, boys. That's Nike boys hopping our coast. Way too big when we pull up, give me the loot. Was off the Remy, had up at post. Had to hit my old town to duck the news. 2 4-hour lockdown, we made no moves. Now it's 4 a.m. and I'm back.